Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Você, meu amigo, você, meu irmão em Cristo, você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Estamos aqui neste domingo, dia 2 de fevereiro de 2025, para juntos aqui nesta manhã estarmos compartilhando da palavra de Deus, a palavra do Senhor que é viva, que é eficaz, que discerne os pensamentos e as intenções do coração, a palavra do Senhor que é o verdadeiro alimento. E hoje falaremos um pouco aqui sobre tentação, vencendo a tentação. É o que nós vamos estar meditando aqui neste dia. Se você tiver uma Bíblia aí, pegue a sua Bíblia, grife os versículos que vai aparecer no rodapé do vídeo, faça uma boa leitura, uma boa meditação na palavra do Senhor. A palavra do Senhor que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, no versículo 46. Jesus ele disse: "Por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem, para que não sejam tentados." Jesus, quando falou isso aqui, ele estava no Monte das Oliveiras com os seus discípulos. E ele tinha pedido para os seus discípulos ficarem vigiando, ficarem ali em oração. E Jesus ele se apartou deles um pouco e foi orar a sós. E quando Jesus voltou e viu os seus discípulos, eles estavam dormindo. E Jesus ele disse: "Por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem, para que vocês não venham ser tentados, para que vocês não venham cair em tentação." Louvado seja o nome do Senhor. Pois Jesus ele sabia bem o que estava para acontecer, estava bem perto de acontecer. Então, Jesus ele estava em oração e pedindo ao Pai que, se possível, apartasse aquele cálice. E ele orou, e orou, e orou de novo. E a Bíblia diz que veio um anjo e o encorajava. E a Bíblia diz que o suor do seu corpo, eles começaram a virar sangue. Então, você vê que veio um anjo e o encorajava. E aqui com isso nós aprendemos uma coisa, que é necessário estarmos em oração, para que possamos vencer os desafios, para que nós possamos vencer as aflições, os obstáculos, os dias difíceis. É necessário estarmos em oração, em comunhão com o Senhor. Porque se nós não estivermos em oração, quando vier os dias difíceis, não temos força para suportá-los. Por isso que é necessário estarmos em oração, estarmos em comunhão com o Senhor. Pois imagine você um celular, você está aí com o seu celular, você sabe que o seu celular, para ele poder fazer muitas coisas, você se comunicar com as pessoas, você tem que estar com ele carregado. E você coloca ele no carregador, deixa mais ou menos ali 1 hora, né? E ali ele carrega, fica no 100% e dá para usar bastante, né? Mas sempre tem que estar carregando ele para que ele possa ter utilidade. Assim nós entendemos também uma coisa, que nós também precisamos disso, de estarmos em oração, porque estamos conectados e somos abastecidos para poder ter utilidade, para poder servir em alguma coisa. A
mesma coisa é essa lógica que eu acabei de falar aqui do celular. Então, a pessoa que não ora, ela não tem força, né? Ela não está preparada para enfrentar os desafios, as coisas que vêm pela frente. Então precisamos estar em oração, em vigilância, pois nós não sabemos quando virão as situações difíceis, para que não venhamos ser pego desprevenido. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Então, pois nós vamos passar por situações difíceis, vamos passar por aflições, vamos passar por tudo isso, e só venceremos se estivermos em oração, em meditação, em jejum, na consagração. É assim que nós vencemos as tentações, né? Louvado seja o nome do Senhor. E ainda diz a palavra do Senhor em Tiago, no capítulo 1, e no versículo 12 até o versículo 15, diz assim: Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Quando alguém for tentado, não diga: esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Aqui a palavra fala por si própria, né? Que quando alguém for tentado, que esta pessoa não venha dizer que ela está sendo tentado por Deus, pois Deus ele não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém ele tenta. Cada pessoa é tentado pelo mau desejo que está dentro dela, e esse desejo, ele sendo concebido, ele gera, quando ele está consumado, ele gera a morte. É o que diz aqui a palavra do Senhor. Mas também aqui diz que feliz é aquele que nas aflições continua fiel. Porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Então nós vamos ser provados. Vamos sim. Mas quando nós passarmos por essas provações, que formos aprovados, receberemos aquilo que o Senhor já reservou para aqueles que o amam. Louvado seja Deus. Então, aqui você vê que nós aprendemos uma coisa muito importante. Para que nós venhamos vencer, é necessário estarmos em oração. Porque você vê que Jesus ele nos dá esse exemplo, como a gente falamos quando ele estava no Monte das Oliveiras, que quando ele estava orando, um anjo tocou nele e o encorajava. Por que ele o encorajava? Porque já estava para acontecer o que tinha de acontecer. E ele tinha que passar por tudo aquilo para que você e eu pudéssemos estar aqui hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ele foi encorajado. Então, quando nós estamos em oração, pedindo forças ao Senhor, somos encorajados e capacitados pelo Senhor para poder enfrentar esses momentos difíceis que nós passamos, às vezes, aqui nesta terra. Amém, meu irmão? Aí você diz: irmão, e o que eu devo fazer para vencer as tentações? Olha o que diz ainda em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Diz assim: portanto, obedeçam a Deus. Primeiro passo,
obedecer a Deus. Porque se você obedecer a Deus, tudo aquilo que você pedir em nome do Senhor, o Senhor fará. Então, portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Você vê que obedeçam a Deus, enfrentem o diabo e ele fugirá de vocês. Nós entendemos isso aqui como uma passagem que Jesus, quando foi batizado nas águas, o Espírito veio sobre ele e ele levou Jesus para o deserto. Jesus ali jejuou durante 40 dias. E o inimigo veio para tentá-lo. O inimigo veio ali colocar dúvidas. E Jesus, obediente, né? A palavra do Senhor, Jesus em toda a obediência, né? Ele resistiu e no final o adversário teve que bater em retirada. Porque você sabe bem que quando ele veio, ele falou assim para Jesus e disse: se tu é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus ele disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. E ele levou Jesus em um lugar alto e mandou ele lançar-se dali para baixo. E o Senhor daria ordem aos seus anjos a seu respeito para que não tropeçasse nem nenhuma pedra e caísse. E Jesus disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E ainda ele não desistiu de primeira, nem de segunda, e ainda veio com mais. Mostrou todos os reinos, todas as glórias, e disse, se você se prostrar diante de mim, eu te darei as glórias desses reinos aí. E Jesus disse, somente ao Senhor teu Deus adorarás, porque está escrito. Ele diz, aparta-te, Satanás. E ele teve que bater em retirada. Assim como diz aqui esta palavra em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Portanto, obedeçam a Deus e enfrente o diabo, que ele fugirá de vocês. Mas primeiro, obedeçam a Deus. Então, quando nós estamos em oração, estamos em comunhão com o Senhor. Estamos buscando a presença de Deus, buscando as forças que vêm do alto. Então, quando nós estamos em oração, estamos se abastecendo, pedindo ao Senhor que nos prepare e nos capacite para enfrentar as adversidades, pois nós não sabemos de que maneira virá, mas quando virá, estaremos abastecidos e preparados para passar pelas situações difíceis. Então você que está ouvindo esta palavra, levante-se, pare de dormir, levante-se, desperte, ore mais, busque mais, esteja atento, para que quando vier os dias difíceis, você não seja pego desprevenido. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Assim eu deixo aqui esta palavra. Quer vencer as tentações? Esteja em oração e, se possível, jejue, para que você possa estar preparado para enfrentar as adversidades da vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.